Olá! Vamos iniciar um novo capítulo. Hoje começamos o capítulo 14. Também vou dividir em duas partes, tá? Lucano estava lendo o 7º livro de Heródoto, no qual ele escrevera sobre Xerxes, que chorara quando da vitória. Então, o tio de Xerxes, Artábano, viera consolá-lo e dissera: Majestade, primeiro congratulai-vos convosco mesmo, depois chorai. Ao que Xerxes respondeu: Eu fui tomado de piedade à lembrança da brevidade da vida humana, quando compreendi que de todas essas multidões, nem um só indivíduo estará vivo daqui a 100 anos. Artábano replicara: Na vida temos outras experiências mais lastimáveis do que essa. Nossa existência é realmente breve, como dizeis, e ainda assim não há um só indivíduo neste exército, como no mundo, tão constitucionalmente feliz que neste prazo, breve como é, não se encontre, não uma vez, mas várias vezes, desejando estar morto e não vivo. Sim, Lucano pôs de parte o livro e encostou a cabeça na mão, olhando sem ver para o quente raio do sol de verão que tombava sobre seu pé calçado de sandália. Estudava muito em casa agora, fugindo da sala de aula no momento em que as lições terminavam, para escapar dos escravos que persistiam em curvar-se diante dele, ou em tocar-lhe as roupas, ou em cair de joelhos à sua frente, implorando sua interferência junto dos deuses. Horrorizava-o e causava-lhe repulsa a ideia de que ele, tão irremediavelmente afastado de Deus, recebesse súplicas para ser intermediário entre os sofredores e ele. Evitava os olhos de adoração e as mãos erguidas. Desejava gritar-lhes: Eu vos digo, ele nos dá a vida só para que morramos na escuridão. Dá-nos olhos para que possamos ver a fealdade da morte. Dá-nos amor para que possa destruir-nos. É melhor adorar Caronte do que ele. Mas não podia dizer tais palavras, embora fervessem em seu coração. Desde que salvara a vida do pequeno Prisco, os escravos acreditavam devotadamente que ele fora tocado pela divindade. Não podia mais ir ao hospital, nem visitar um escravo doente em companhia de Queptá. Havia 6 meses que aquilo se passava. Depressa iria para Alexandria, onde seria apenas um dos estudantes anônimos, e tratado com altaneira, o filho de um antigo escravo, o protegido de um romano de bom coração. Neste meio tempo, mantinha a porta fechada para os que chegavam até ela, humildemente, e punha as mãos sobre os ouvidos à noite, para não ouvir sua mãe, que respondia com tristeza às importunações deles.
Estudava desenhos mortos de anatomia com Keptá, mas não ouvia os vivos. Quando Keptá o censurara, certa vez, respondera frenético: devo dizer-lhes aquilo em que acredito? Que Deus é o seu inimigo? Hei de dizer isso, com certeza, se me forçares a falar com eles. E que lhes adiantará isto? Eu não sou um mentiroso. Tu te pareces um arqueiro, parta, que recuando atira flechas envenenadas por cima dos ombros, disse Keptá. Digo-te, ele te persegue e tu não lhe escaparás. Teus dardos ferem-no, mas ainda assim ele te persegue por seu amor, não por seu ódio. Apesar disso, o médico compreendia com profunda piedade. Uma abelha zumbiu através da janela sem cortinas e pousou no livro enrolado que estava junto da mão frouxa de Lucano. As asas douradas fremiam e ela, delicadamente, explorou o manuscrito. Suas pernas delgadas perambularam nervosamente. De repente, ergueu voo e pousou na parte de trás do dedo do jovem, que lhe viu os grandes olhos brilhantes e suspirou. Levantou-se devagarinho, caminhou lentamente até a janela e deixou a pequenina criatura voar, separando-se dele, seguindo-lhe o voo brilhante até que ela desaparecesse. Havia uma grande dor nele e uma secura nos olhos. Oh, os inocentes que viviam só para que pudessem morrer. Lucano descansou a testa no peitoril da janela e sentiu uma tremenda compaixão e um tremendo amor por tudo quanto vivia e era torturado. Murchava, desfazia-se em pó, desde uma abelha até um homem, de uma folha a uma criança, de uma árvore a um boi, de uma estrela a uma aranha. Desejava abarcar a vida em seus braços, acarinhá-la, murmurar-lhe amor e consolo, e mantendo-se assim, desafiar seu destruidor. Tornou-se claramente consciente dos rumores da casa e do riso de uma criança. Era uma criança muito nova, a filha de uma escrava que estava amamentando o pequeno Prisco. Íris era agora a guardiã do filho de Diodoro. Levara-o para casa poucas horas depois de seu nascimento, trazendo com ela a ama de leite e mais uma escrava. Fora Íris quem cuidara carinhosamente do pequeno Prisco, sem deixá-lo um só momento, durante os primeiros e precários meses de sua vida. Fora Íris quem vira seu primeiro sorriso desdentado e ouvira seu primeiro murmúrio afetuoso. Embalava-o ao colo e dormia ao lado de sua caminha. O mais leve som por parte dele trazia-a correndo para perto. Tecia os panos para suas roupas, costurava-as. Embalava-lhe o berço quando ele estava inquieto e debruçava-se sobre ele, cantarolando. Levava-lhe o corpo minúsculo, lavava-lhe o corpo minúsculo e jamais se separava dele. Lucano ouvia agora a voz de sua mãe e a resposta balbuciada da criança. A cabeça dourada dela
passou pelo lado de fora da janela de Lucano e a mulher levava Prisco nos braços, bem preso ao seu peito. O rosto da criança espiava por cima do ombro dela e seus olhos encontraram os de Lucano. O jovem pestanejou, pois o pequeno rosto era o de Rúbria, e ele não podia suportar aquilo. Prisco sorriu alegremente, pois era uma alma alegre e afável para com todos. A despeito de si próprio, Lucano correspondeu-lhe ao sorriso. O bebê esticou para trás a cabecinha e guinchou alegremente, esfregando o nariz na orelha de Íris. Ela ia levá-lo para a frescura do jardinzinho que havia atrás da casa. Ali iria sentar-se sobre uma grande árvore, murmurando e cantando até que o menino dormisse. O sol caminhava para o ocidente. O ar mostrava-se amplo, empapado de ouro, sussurrante de vida secreta. O cheiro da terra, das flores, da relva, misturava-se com a luz morena e, algures, uma escrava cantarolava, cuidando de suas tarefas. As palmas chocavam-se e balouçavam, e os pássaros voavam como flechas de uma árvore para outra, as asas douradas pela luz do sol. Lucano saiu para o jardim. Íris apanhara uma flor branca e Prisco, sentado nos joelhos da moça, examinava atentamente aquela flor. O menino ainda era pequeno para a sua idade, mas rechonchudo, animado e vivo, os olhos escuros irradiando a alegria de ser e de ver. Estava nu, a não ser pela fralda branca. Seu peito miúdo era largo e moreno, e caracóis de cabelos pretos rodeavam-lhe as orelhas, o pescoço e a testa. Pequeno como era, possuía uma força quase incrível para alguém tão novo, nascido prematuramente. Dava a impressão de um guerreiro em miniatura, mas seu sorriso era o de Rúbria, cativante e doce, com uma sugestão de travessura, e a expressão de seus olhos comovente e indagadora. Era a dos olhos de Rúbria. Era por essa razão que Lucano, habitualmente, evitava a criança. Prisco via-o antes que Íris o visse, e guinchou de novo, jubiloso, sacudindo a flor para ele como um cumprimento. Íris sorriu para o filho, escondendo a constante ansiedade a seu respeito. Vê, disse ela, não é mesmo um arqueiro, ou um lutador, ou um condutor de biga? Seus músculos são verdadeiras couraças. A boca do menino ainda conservava vestígios do leite que mamara recentemente, e ele soltava sobre os joelhos de Íris de tal maneira que a fazia rir, ao mesmo tempo que o tentava conter. Lucano estendeu um dedo, que o pequeno agarrou, examinou seriamente e depois meteu na boca. O moço sorriu. Sentiu-se como um pai para aquele menino. Depois, franziu as sobrancelhas. Acho estranho que Diodoro se demore tanto em Roma. Seria de esperar que tivesse pensamentos para seu filho. E imediatamente exclamou: Ui, ele tem dentes! 4, disse Íris orgulhosa. Não é maravilhoso? As faces dela mostravam-se puramente coloridas e tão jovens quanto as de uma menina. Depois de um momento, falou abstraidamente: Diodoro
Sim, há quase 6 meses. Desta vez ele não voltará enquanto não obtiver permissão para deixar Antioquia. Foi o que me escreveu. Imagino, continuou ela com um leve sorriso, que está enfrentando severa e impacientemente Carvilho o Piano e perseguindo o Palatino. Já não pode mais suportar a Síria e está resolvido a recolher-se às suas propriedades. Acredito que a esta altura já reduziu César a uma sombra, pois é homem obstinado e tem considerável influência. Afagava a cabeça ágil da criança enquanto falava. Diodoro havia levado as cinzas de sua filha e de sua esposa para Roma, a fim de depositá-las no cemitério da família. Iris sabia que aquela viagem fora dolorosa, sem consolo. Diodoro, após a morte de Aurélia, tornara-se silencioso. A seguir partira para Roma, de onde só muitas semanas depois escrevera laconicamente para falar de seus planos e perguntar do filho. Houvera indiferença naquela pergunta. Vira Prisco apenas poucas vezes e não demonstrara qualquer espécie de emoção. Mas sua última carta era mais animada. Convencera-se de que a Síria se fazia maléfica no que se referia à sua família. Quando voltasse, seria apenas para reunir seu pessoal doméstico, esclarecer seu sucessor. Depois deixaria para sempre aquela terra maligna. Seu filho seria educado na terra dos pais, tendo a visão das 7 colinas e sob a proteção de seus deuses. Escrever apenas uma linha que se relacionava com Iris. Espero que tu, minha antiga companheira de brinquedos, minha irmã em espírito, consintas em voltar comigo para continuar a servir de mãe para meu filho. Iris suspirou. Esperava muito mais do que isso. Mas seu próprio filho estaria longe, em Alexandria. Seu filho tão impulsionado, tão obcecado, tão incessantemente batido pela dor, tão sombrio e desolado. Ah, pensou ela, ele, porém, é jovem e há muito que estudar e que aprender. Compreendia que Lucano se lhe parecia muito em temperamento e na aparência. Paciente, dedicado, profundamente amoroso, embora se mostrasse calmo nesse sentimento, reservado em palavras e em ações, vivendo uma existência... Espera aí, acho que eu virei uma página a mais aqui. Virei mesmo. Vivendo uma existência plena, embora oculta. Disciplinado e, de certa forma, austero consigo mesmo. Ainda não adquirira a flexibilidade que a mãe apresentava agora, sua delicada resignação, sua profunda fé de que Deus era bom e não malévolo. Sempre se haviam comunicado, menos em palavras do que em olhares eloquentes, ligeiro sorriso, o mais leve dos gestos, a mínima inclinação de cabeça. Houvera sempre o mais profundo entendimento entre ambos, até a morte de Rúbria. Então, Lucano se afastara até mesmo de sua mãe e se mantivera fria e voluntariamente à distância. Recusara-se
a interessar-se pela criança que salvara, até aquele momento. Embora Íris carinhosamente percebesse que havia menos frieza do que medo de mais uma vez se ver envolvido num amor pessoal, fosse pelo que fosse, pois no amor, acreditava ele, havia sempre presente o perigo e a ameaça de desastre. Sentiu-se intensamente comovida quando Lucano, de súbito, acocorou-se, a fim de trazer o rosto ao nível do da criança. Prisco ficou encantado, estendeu a mão para o nariz de Lucano, o que fez o jovem exclamar: ele tem mãos de gladiador e calcanhares de águia. Prisco gritava de alegria, largou o nariz de Lucano e agarrou o caracol de cabelo que tombava sobre a testa do moço, puxando-o. Lucano estava maravilhado com a força dele. Ali estava uma criança que havia apenas 6 meses jazer em seus braços como um frágil boneco, sem fôlego, azulado, indefeso e inerte. De repente, Lucano sentiu-se inundado de orgulho e afeto. Estendeu os braços ao menino e Prisco prontamente atirou-se para eles. O calor daquele pequeno corpo robusto transpassou Lucano até dentro do coração. E ele beijou os ombros nus e morenos, os joelhos e cotovelos cheios de covinhas. Beijou os olhos, tão parecidos aos de Rúbria, e depois, muito carinhosamente, a boca, que era uma réplica pequena da boca da jovem morta. As pálpebras de Lucano arderam e sua garganta apertou-se. Oh, não me deixes amar de novo, suplicou ele. E uma deidade, uma deidade sem rosto, pôs nos braços de Íris a criança que protestava, levantando-se abruptamente e saiu dali. Íris seguiu com um olhar longo e tristonho, mas ainda assim sentia-se consolada. Aqui inicia-se uma outra sequência. Então, acho que eu vou parar por aqui, tá bom? Porque aqui vai começar a falar da volta de Diodoro para Antioquia. Então, é uma outra, quase que um outro capítulo, tá bom? Então, vou parar por aqui, tá bem? Ai, que bom, um capítulo mais ameno, né? É isso, para equilibrar as nossas emoções. Tá bem? Vou aproveitar então que o vídeo ficou um pouquinho mais curto. Vou lembrar vocês para deixarem o like no vídeo. Se possível, deixar o seu comentário. Compartilhar o canal, contando para as pessoas, né, que esse canal existe, que estamos lendo esse livro e que temos outros livros aí, vários livros já na nossa playlist para as pessoas escolherem, todos maravilhosos. Então, assim o canal tem mais oportunidade de crescer, atraindo outras pessoas que podem estar precisando de ouvir uma leitura boa, né? Tá bem? Combinado? É isso. Então, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigada por você estar aqui comigo, tá? Tchauzinho, até o próximo vídeo.